podcast brasileiro de Once Upon a Time. Meu nome é Helena. Meu nome é Ruben. Hoje a gente está fazendo de novo o Story News, que é um apanhado de notícias de Once Upon a Time, que a gente está fazendo agora de 15 em 15 dias. E vamos fazer, quando a série voltar, uma vez por semana. Hoje tá bem cheio de coisa, né, Ruben? Saiu muita coisa nessas últimas 2 semanas. Então, assim, né, vale comentar que foi coisa pra bosta. Sim. E muita coisa interessante, porque até agora a gente sabia dos personagens, sabia algumas informações do que ia acontecer com cada personagem, mas a gente ainda não tinha ouvido tanto sobre os personagens de Frozen. E agora veio coisas do Kristoff, da Anna. A gente ainda não sabe nada sobre o Hans, no entanto. Então, muitas notícias bastante, assim, fortes, assim. Foi uma semana de vários choques. 2 semanas. Sim, 2 semanas que tiveram vários choques no meio do caminho. Um ótimo vídeo de lançamento que saiu hoje. Sim. Com os personagens com as roupas da Enchanted Forest. Em Storybrooke. Sim. Bastante então, assim, legal. Foi bem legal. Quem não viu ainda vai conferir. A gente deixa o link pro vídeo no YouTube, na descrição. O que mais que teve? Gente, assim, se a gente deixar escapar alguma coisa, desculpa aí. A gente fez o apanhado do melhor que a gente conseguiu aí ao longo dessas 2 semanas, mas pode ter sido que escapou alguma coisa, né? Assim, em relação a notícias assim espalhadas, eu não peguei nenhuma de Frozen especificamente, só uma que o Scott Michael Foster, que é o cara que vai fazer o Kristoff, falou que ele e a Anna vão estar juntos e viver no castelo de Arendelle. E que isso vai ser uma adaptação muito forte pra ele, porque ele já vivia no meio dos trolls, era meio selvagem e tal. E ele prometeu, porque tava tendo um boato aí que ia ter um triângulo amoroso entre a Elsa, a Anna e o Kristoff. Ele prometeu que, na verdade, o Kristoff só tem olhos pra Anna mesmo. Isso é importante porque isso já tira as suspeitas de muita gente, né, de que eles iam fazer essa meio que distorção da coisa. Sim. Outra coisa, isso, apesar de ser uma notícia legal, né, a questão de ele estar vivendo no castelo de Arendelle já era uma coisa que a gente meio que suspeitava, porque há algum tempo atrás veio aquela foto das gravações, né, as fotos das gravações, e tinha a cena do Kristoff com a Elsa no celeiro com o Sven, né? Sim. Então, assim, O que mais a bom respeito saber. O que mais a respeito do elenco? Mais a respeito do elenco De Frozen. de Frozen, especificamente, a gente sabe que a Georgina Hay, que faz a Elsa, junto com o Scott Michael Foster, eles vão estar presentes nos próximos nas 2 premieres que vão sair amanhã, segunda-feira, e depois de amanhã na terça. Ou seja, que essas 2 premieres vão ser bem mais focadas na parte de Frozen. Ou seja, a gente vai ter mais oportunidade de ver os atores realmente em ação, fazendo seus papéis, coisa que a gente ainda não teve oportunidade, a não ser
por aquela cena curta da Anna com a Elsa no cemitério, né, no túmulo dos pais. Que ficou realmente muito boa, né? Sim, foi uma ótima cena. Os próximos 2 dias vão ser bem legais, mas a gente deve abordar eles, o que vai acontecer nesses teasers e tal, no próximo episódio do podcast, porque a gente não tem acesso, né? Isso. Além disso, fizeram uma rodada de perguntas e respostas com o Adam Horowitz e o Edward Kitsis, que são os criadores de Once Upon a Time e roteiristas, na qual eles só respondem com sim, não ou não podemos responder, talvez, assim. Sim, não ou saindo pela tangente. Mas eles confirmaram que vai ter mais coisa que a Amy e o Hulk modificaram no passado e que isso vai afetar. Vamos ver mais flashbacks do ano perdido, daquele ano que passou antes da nova maldição da Zelena e tal. O ano que no início da segunda metade da terceira temporada todo mundo tinha esquecido, né? Vamos ver mais interação entre o Hulk e o Charlie, o que provavelmente vai ser bastante engraçado. Assim, por mais que tenha gente que não gosta do Charming, tem gente que não gosta do Hulk, as interações com os dois ficam muito boas porque são dois personagens que foram construídos com personalidades muito, muito, muito diferentes e que causam atrito um com o outro, né? Mas eles se dão bem, isso que é mais engraçado. E eles se dão bem. Então, assim, isso que fica mais interessante nos dois. Agora, o Hulk sendo, né, o saco de pancada que ele é, que ele não deixou de ser. Isso é praticamente a única coisa que ele não deixou de ser desde que ele apareceu na série. E o Charming tendo um quê para soluções agressivas, né, eu já meio suspeito o que vai acontecer. Vai ser engraçado. Especialmente, né, porque provavelmente o assunto entre os dois vai ser a filha de um namorando o outro e aí deu problema na história toda. Esperar pra ver, porque na verdade a relação do Hulk com o Charming me lembra muito a relação da Regina com a Emma. Assim, bastante. Porque é uma relação assim, eles não são exatamente amigões assim, mas eles são, tipo, eles se respeitam, sabe? Sim. Como Entendi. aliados. Entendi. Eles são mais aliados do que amigos, assim, na minha opinião. Agora eu saquei o que você quis dizer. Além disso, eles falaram que o Will vai ter uma relação com outro personagem que não seja o Robin, que a gente já sabe que o Will Scarlet, que é o Valete de Copas, é o personagem que vai entrar como elenco regular aí, como elenco principal. Ele era um dos homens do Robin Hood há muito tempo atrás. Sim, e ele vai voltar, ele tem essa relação com o Robin Hood, provavelmente com o bando inteiro, né? Talvez. Mas vamos ter aí com outro personagem. Se eu tivesse que chutar, diria o Rumpelstiltskin, porque todo mundo tem alguma coisa com o Rumpelstiltskin. Mas vamos esperar que eles nos surpreendam. Sim, às vezes eles vão fazendo coisa com a Regina também. Sim. Os poderes da Emma vão ser mais explorados, o que eu tô ansiosa pra ver. Graças a Deus, espero que eles tenham juntado o dinheirinho que eles conseguiram com as últimas temporadas e aplicado 80% em efeitos especiais. Porque é o que tá precisando.
Mas eles estão melhorando em termos de efeitos especiais. Não, fala sério, desde a primeira temporada eles deram um salto gigantesco Sim. de melhorias. Falando em poderes, eles não quiseram comentar muito sobre os poderes do Henry. Isso não foi falado. A única coisa que foi falada em relação ao Henry, né, que saiu, né, é que eles comentaram que nessa temporada o livro dele vai ser bastante explorado. Sim. Exatamente. O que é basicamente um negócio que eu, pelo menos, estou esperando desde que essa história começou. Verdade. É um dos grandes mistérios de Once Upon a Time. E é bom ver isso acontecendo, porque até então, quer dizer, até aquele momento lá na terceira temporada, quando eles buscaram o livro para fazer com que o Henry relembrasse, né? Uhum. Até aquele momento eu achava que os caras tinham esquecido do livro. Não, porque eles no final do episódio 11, quando a maldição cerca a cidade assim, o livro é tipo é O livro fica cercado de num... fora, o livro meio. É como se o livro ficasse de fora, né? Uhum. Porque a Ele não fumaça vai volta. cercando, vai cercando, vai cercando e o livro fica por último. É. Então, assim, eu acho que eles não esqueceram. Eu acho que o livro vai ser uma coisa que eles vão abordar direito. Uhum. Assim, eu pelo menos tenho esperança de que... Eu acho que é um dos enredos que eles criaram que eles estão mantendo, sabe? Sim. Além disso, Adam Horowitz e Edward Kitsis também falaram que a Regina, o Robin e a Maid Marian não é a respeito de tipo triângulo amoroso ou com quem, se ela vai ficar com ele ou não vai ficar, é a respeito de tipo da Regina tipo assim, ela descobrir quem ela é e quem ela vai se tornar. É tipo sobre o não é sobre o relacionamento amoroso da Regina, é sobre... É sobre as decisões dela sobre ela mesma, Sim. né? Na última temporada a gente viu que ela era capaz de magia branca, magia de luz. E Sim. agora a gente vai ver o que ela vai fazer com esse conhecimento, né? Sim, agora que ela sabe que ela tem esse poder, então ela sabe que ela tem esse potencial. Aham. Então agora vamos ver se ela ignora completamente a situação ou se ela vai deixar isso levar ela para algum lado, né? Sim. Eu pessoalmente eu acho que a gente vai passar uma temporada inteira ou metade de uma temporada com essa indecisão da Regina na cabeça. Você acha que a questão do Robin Hood da Maid Marian vai perdurar até o final da temporada? Provavelmente é o que eu estou imaginando assim. Imagino que essa questão a gente vai carregar ela durante a série até o final dessa temporada, pelo menos. Eu já acho que a questão da Maid Marian em si vai ser resolvida assim, até mais ou menos a metade da temporada. Que eu acho que eles não vão deixar esperando muito tempo, mas eu acho que vai ter repercussão a partir disso. Entendi. Tipo assim, vai ver o Robin Hood, vai escolher ficar com a Maid Marian, mas depois vai acontecer mais coisa. Ou o oposto também. Tem que ser considerado o seguinte, que como eles falaram, né, e como a gente comentou no início, a ida do Hulk e da Emma ao passado alterou mais do que a gente viu. Aham. E isso pode ter relação direta, provavelmente tem relação direta, com o que aconteceu com a Maid Marian, né, com ela ter sido salva pela Emma. Aham. Minha impressão é que, tipo, alguma coisa aconteceu quando eles descobriram que a Maid Marian tinha sumido. Sim. Sim.
Talvez. Acho que a gente vai ver mais disso. E sinceramente eu acho que é aí que o Will vai entrar. Muito por aí. Talvez. Eu acho que é um bom ponto, seria um bom ponto para ele entrar. Né? Provavelmente eles vão querer fazer isso, e eu acho que ficaria bem legal deles fazerem isso. É criar uma dualidade de personagens, porque a Regina vai estar nesse momento difícil dela, que é a questão do Robin com a Maid Marian, e tem alguém que ela pode recorrer que esteve numa situação similar, que é a Emma. Né? Provavelmente a Emma não vai querer falar sobre isso. Porque a Emma também nem lidou bem com isso, não, sabe? Tipo... Exatamente. Então, assim, vai ser interessante ver isso, e eu acho que a situação poderia ser a mesma, né, do Robin com o Will. Né, alguém a quem ele vai recorrer, um amigo de assim, tempos passados, mas... eu não sei se você viu o episódio deles juntos, mas do Robin e do Will. Você já chegou nesse? Não. Mas eles se separam em péssimos termos. É o seguinte, o Will convence o Robin Hood de roubar a Maleficent. Pra ele conseguir pegar um item da Maleficent, só que o Robin fala, não encoste em nada mágico. Não leve nada mágico, leva só ouro e tal. Sim. E o Will rouba, na verdade, um espelho, que é o que transporta ele pra Wonderland. Ah, tá. Pra começo de conversa. Então o espelho que... Só que... pode falar. O espelho que levou ele pra Wonderland pertencia a Maleficent. Aí a gente já tem, né, uma conexão para você trazer a Maleficent e fazer, né, uma relação com os outros personagens já. Porque eles vão trazer a Maleficent de volta como personagem, né, não como protagonista, mas como personagem secundário recorrente. Sim, ela é uma atriz convidada recorrente. Então, assim, já temos aí uma porta de entrada para ela. Eu acho improvável que seja por aí. Na minha opinião, é meio improvável. Por que você acha? Eu acho muito pequeno e eu acho que envolve muito pouco personagem. Não, a questão não é como o personagem vai desenvolver, é a porta de entrada nele Porque, na pra história em verdade, si. a Maleficent tem relação com quase todos os personagens. Ela Regina, ela é amiga da Rumpel. Regina, com o Rumpel também. Eu não sei se ela conhece o Rumpel, né? Mas provavelmente... Provavelmente por causa da Dark Curse, né? Que ficava no Não, a Dark cajado. Curse foi a Regina que trocou com a Maleficent. Sim, mas quem criou? O Rumpel. Mas a Maleficent não sabe, foi o Rumpel que criou. Ah, sim. Então é bem possível. Mas ela deve conhecer o Rumpel, né? Com a Regina, com o Rumpel. Com o Charming, a quem ela enfrentou no 1x1. Com a Emma. Com a Emma, com o Hulk. Com o Hulk. Com a Belle. Com what? Porque a Belle salva o Philip, que estava enfeitiçado por ela. É verdade. O Philip. Se por alguma razão do diabo ele for aparecer. A Aurora, a Mulan, aí por aí vai. Aí você junta todo mundo. A Mulan, porque, tipo assim, a Maleficent enfeitiçou o Philip,
e fez ele destruir, né, o lar da Mulan. Então, tipo assim, já tem essa relação da Mulan com a Maleficent. Aham. Além disso, ela tem essa lealdade tanto com o Philip quanto com a Aurora, né? Sim. Então, através disso também. Mas enfim, então a gente vai ter de volta a Kristen Bauer Van Straten, assim que fala? Van Straten, enfim, pronuncia. Não. Como Maleficent, a atriz vai permanecer a mesma e ela vai ser recorrente em um arco grande que eles falaram. Então provavelmente ela vai ser o que vai ser o arco Frozen e depois vai ser o arco Maleficent. E eu, sinceramente, eu não fiquei surpresa. Surpreso eu não fiquei, mas eu tô um pouco temeroso. Porque é tipo assim, é muito claro que eles pegaram isso em razão do filme Maleficent. Sim. Sim, sim. Sabe? E óbvio que o personagem não vai ser trabalhado do mesmo jeito que a Angelina Jolie, mas Esperemos que ela continue do jeito que a gente viu na primeira temporada, né? uma perua. Ah, não, cara, não. Eu tô brincando. Só de aparência. Sim. Mas, então, aí essa eu acho que foi a maior notícia que a gente teve, na verdade. É a questão da Maleficent aparecer como recorrente no arco grande. Eu acredito que ela vai aparecer durante o arco Frozen e vai ficar até o pós-Frozen, né? Torcer pra que sim. Eu acho improvável porque eles estão separando muito, sabe? Só que eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu quero que eles façam em. Eu quero que eles tenham uma temporada. Uhum. Assim, eu não quero uma temporada dividida em dois. Eu quero uma temporada. É, pois é. Infelizmente isso já tá meio que predeterminado que não vai ser a partir do momento que eles falaram que a Elsa só vai aparecer até o episódio 9. Sim, mas talvez a Elsa não tenha um papel grande, entendeu? Talvez ela. A questão maior seja da Elizabeth Mitchell. Sim, que a gente nem faz ideia de qual papel dos infernos ela vai interpretar. Passando pra frente, a minha notícia favorita. Eu já esperava por essa. No episódio 6 vai aparecer a mãe da Belle e vai ser um episódio centrado na Belle. Que se passa antes dela conhecer o Rumple, na verdade. A mãe da Belle é descrita como uma mulher de espírito e temperamento fortes, que se porta com graça e serenidade, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Eu tenho medo, sabe por quê? Porque eu tô com uma impressão muito forte que a mãe da Belle vai ser simplesmente uma nobre que parecida com ela, sabe, no jeito e tal. Isso vai ser muito decepcionante. Ah, bom, isso seria muito decepcionante. Por outro lado, eu não espero que eles façam nada muito épico, tipo a teoria da mãe da Belle ser uma fada. Não sei. Eu espero que seja. Como, se eu bem me lembro, ela é no livro, né? Na história original é. Ai, ai. Agora, falando sobre o que está acontecendo agora, falando sobre, né, as filmagens que estão rolando, saíram algumas fotos. Sim. Essa semana, essas 2 semanas aí, saíram algumas fotos das filmagens e algumas coisas interessantes foram mostradas. Primeiramente foi mostrado um pouco do Hulk. Sim, parece que o Hulk tá filmando bastante. Sim, foi mostrado um pouco dele e foi mostrado uma interação dele com o Rumple, né? Incrivelmente eles não estão se matando por enquanto. Por enquanto.
Nas cenas que foram mostradas, inclusive, duas coisas, né, muito importantes a serem notadas. O Hulk não usa mais a roupa de pirata. Não, ele tá usando uma versão moderna. Ele está literalmente usando a versão século XXI da roupa de pirata dele. E segunda coisa a ser notada, eu não sei se isso é definitivo, se isso é coisa da gravação, se isso vai ser editado, o que vai ser. Mas nas fotos das filmagens, o Hulk aparece com as duas mãos. Sim. Ele, de fato, parece que ele vai recuperar as mãos. A mão, né? Parece que ele vai recuperar a mão dele, apesar de que no teaser ele está com o gancho. É. Essas gravações, elas são do episódio 4, The Apprentice. Por sinal, saiu o título do episódio 5, eu tinha esquecido disso. Se bem me lembro, Broken Glass. Breaking Glass. Errei. Bom, não me julgue. Eu vi isso hoje, mas eu já tinha esquecido. Breaking Glass eu não entendo a tradução exata disso. Porque se fosse vidro quebrado ou espelho quebrado, seria broken. Seria broken, como eu falei, mas a expressão é breaking. Então, vamos lá. Teoria maluca número 23. Por mim, esse que vos falo. Como você me revelou, e a gente já tinha dito antes, o Will e o Robin roubaram da Maleficent o espelho. Certo? Sim. Então é bem possível que este episódio tenha a ver com a aparição da Maleficent e com o Valete de Copas. Então a gente teria aí a Maleficent, o espelho de Wonderland e o Valete de Copas, uma interação dos três. Eu suspeito que é algo que gira em torno disso. Pode ser. Agora, tem muita gente falando do Sidney, né? Faria muito sentido também. E me contaram uma teoria outro dia que eu achei bem interessante também, que na verdade, no início do conto da Rainha da Neve, existe um vidro, um espelho, um espelho tipo do mal, entre aspas. Sim, eu me lembro disso. Quebra e tal, em vários pedaços e que saem. Aí os pedaços caem nos olhos das pessoas, aí as pessoas começam a ver diferente, ou vai no coração, essas coisas assim. Eu me lembro disso, eu me lembro dessa parte da história. Eu tinha me esquecido até este exato momento dessa parte da história, mas que bom que você falou nisso. Realmente é algo que, sendo a Rainha da Neve, provavelmente eles vão explorar a questão do espelho. E sim, eles podem emendar tudo junto se eles quiserem, porque eles já fizeram isso antes. Emendar uma coisa na outra. Então, se eles emendarem o espelho do mal da Rainha da Neve com o espelho da Maleficent que vai para Wonderland, pronto. Fórmula Once Upon a Time na sua cara. O episódio vai ser escrito pela Kalinda Vasquez, que escreveu episódios. Na terceira temporada, ela escreveu alguns dos melhores episódios, tipo Lost Girl e Quiet Minds. Porra, ela escreveu Quiet Minds. Já é um bônus aí pra ela. Sozinha. Ela foi a única que escreveu Quiet Minds. Geralmente são duas pessoas, né? Sim, geralmente são dois escritores. Ela fez esse episódio solo, né? Na segunda temporada ela escreveu alguns também, entre eles Selfless, Brave and True. Pergunta. Lost Girl ela escreveu sozinha também ou foi com alguém? Não, ela escreveu com Andrew Chambers, que é um outro roteirista, assim, desde a primeira temporada. Entendi. E
também o Scott Nimerfro, que nunca escreveu nenhum episódio de Once Upon a Time, mas ele já escreveu Hannibal, Tron, Stargate Atlantis e vários outros. Ele é bem experiente. Aí sim. Um comentário que eu tenho a fazer é que, apesar da questão toda sobre Frozen tá havendo o fuzuê, o que mais me afeta, né, o que mais me deixa assim ansioso é aquilo que a gente não sabe, que é a outra metade dessa temporada. Que agora parece que vai ser sobre a Maléfica. Sim, dá a entender que vai ser sobre a Maleficent, mas assim, se ela vai aparecer desde o início se ela vai aparecer desde o início da temporada, né? Supondo que ela apareça em Breaking Glass, isso é uma coisa que a Once Upon a Time tem feito. Em um determinado momento, eles te pegam muito de surpresa para te dar um gancho para o restante da temporada. Uhum. Isso foi feito drasticamente na terceira temporada. Sim. E sutilmente na segunda, que foi a aparição Do Greg. do Greg e a Cora, né, voltando para Storybrooke, foi um fechamento de arco com abertura de outro. Então, a coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Mas geralmente é mais ou menos pra metade da temporada. Sim, mas geralmente isso acontece mais pela metade da temporada. Se a Maleficent aparecer logo de início, então eu já corto a teoria de que ela vai ser o grande foco da terceira temporada, da quarta temporada. Uhum. É. Aguardemos pra ver. Sim. Mas assim, é como eu falei, é o que me deixa mais louco é aquilo que eu não sei, sabe? Entendo. Voltando pra falar das gravações, houve 2 dias de gravação em Stevenston, que é onde eles filmam Storybrooke. Em que uma das gravações foi à noite e o Hulk, com roupas novas já, e as duas mãos, tava segurando, tava conversando com o Rumple, que tava segurando um buquê de flores roxas. E ele entra no carro, no banco da frente, no carro do Rumple, e eles começam a conversar e ele sai e entra no banco de trás, assim, e tipo, acaba a cena. Bem bizarro. Bem bizarro. Essa cena é filmada à noite. Isso ficou bem estranho. Tipo assim, bem fora do que a gente tinha, né, imaginado, assim. Mas porque, tipo, é estranho ver o Rumple e o Hulk não querendo se matar, entendeu? É muito estranho. É muito estranho. O Rumple tá segurando um buquê de flores. Como assim? Bom, isso a gente já suspeita a razão, né? Eu sinceramente, eu tô achando que quem chantageia o Rumple é o Hulk mesmo. E que ele usa essa chantagem para ganhar a mão de volta. Eu acho que sim. Eu tô achando que sim. A gente já tinha essa informação de que o Rumple seria chantageado por alguém, mas inicialmente eu tinha a impressão de que esse alguém seria o Henry. Sim. Só que agora aí tem uma segunda possibilidade. É isso aí, né? Quebrando a cabeça a gente chega nessas teorias. Sim. Vamos lá. Passando pra frente, no dia seguinte eles gravaram de novo ainda o episódio 4, que se chama The Apprentice, e provavelmente é centrado no Rumple. Nessa gravação,
o Rumple e a Belle estão tendo um encontro nas docas de Storybrooke. E o Hulk também tá lá. Assim. E, tipo assim, eles filmaram uma parte que é o Rumple e a Belle andando e conversando. E eles se beijam no final, mas... e tiraram várias fotos, assim, tava cheio de fã no dia, tiraram muitas fotos. E tem uma foto em que o Hulk tá deitado num banco e o Rumple tá do lado e ele, tipo, pega uma vassoura, assim, tipo, muito bizarro, muito bizarro. Eu tô achando, tipo, eu não sei, cara, muito estranho. Será que o Rumple pega a vassoura pra bater no Hulk, sei lá? Isso seria no mínimo perfeito, na minha opinião. Não tem outra explicação, né? Como assim, vassoura, assim? Ou sei lá, ou era o Robert Carlyle mesmo, sei lá. Tipo Fazendo assim, graça. fazendo graça. Pra mim, quando eu vi aquelas fotos, parecia que o Colin tava, tipo, dormindo no banco da... Eu fiquei com a impressão que ele tava fazendo abdominal. Que ele É, tava com a cabeça meio levantada, assim, sabe? Uhum. Mas assim, eu acredito que o processo de, se for o Hulk, né, mesmo, eu acredito que o processo de chantagear o Rumple e pegar a mão de volta não vai ser nada fácil para ele. Pode envolver umas vassouradas na cabeça Ou na barriga. ou na barriga. Enfim. Vamos. Não fez sentido, não fez o menor sentido. Mas como o Robert Carlyle também foi fotografado dançando no dia, eu acho que a vassoura pode ser zoação também. A resposta para isso é: se não fez sentido, às vezes é porque não tem que fazer. Exatamente. Além disso, parece que o Hulk e a Emma vão ter um encontro num restaurante. A coisa tá andando entre os dois, né? E vamos ver como é que isso vai desenvolver. A gente já esperava que esse tipo de coisa fosse acontecer logo no início da temporada, porque, com aquele final de temporada passada. Mas assim, não é pra ninguém se exaltar demais também, não. Porque, por mais que tenha acontecido o que aconteceu na temporada passada, eu ainda acredito que a Emma vai continuar sendo aquela pessoa super fechada para se expressar como ela sempre foi com todo mundo, com exceção do Henry. Eu acredito. Se ela tiver mudado, tipo assim, e se abrir completamente com o Hulk, eu vou achar uma baita de uma quebra de personagem, mas, né, quem sou eu para criticar? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente pegou aí, fez um apanhado de todas as notícias que a gente tinha. Se a gente esqueceu de alguma coisa... E assim, nada impede de comentarem, assim, de vocês comentarem, falando as notícias que a gente esqueceu também. Nada Coisas que a impede. gente perdeu, teorias que a gente não teve que vocês têm, isso é sempre bom também. Podem mandar que a gente comenta e cita fontes, evidentemente. Claro, né? A gente não pega as coisas pra gente simplesmente. Sim, sim. E assim, comentem, deem um feedback e tal. Não se esqueçam disso, isso é muito importante. Muito importante. E é isso, assim, o próximo Story News provavelmente vai ser no próximo domingo. No próximo Sim. não, desculpa. Daqui a 2 fins de semana. E o seguinte provavelmente vai ser na semana seguinte. Porque daí já vai entrar a quarta temporada, que estreará dia 28 de setembro. Exatamente. Nós temos aí
um, um mês aí antes da temporada começar, e nesse período a gente já pretende fazer 2 episódios, né, do Story News, porque suspeito, né, que essas próximas semanas vão ser semanas de mais informação chegando. Sim. Então é isso. Não esqueça de comentar, curtir a página do Facebook, curtir a página do... acompanhar o Twitter, etc, etc. Curtam o programa no YouTube, Inscrevam-se no compartilhem, canal. compartilhem com amigos, com fóruns, com a mãe, com a tia, com o cachorro, porque isso ajuda a divulgar, né, o canal, e ajuda a gente também a receber mais feedbacks, o que dá pra gente esse impulso de continuar fazendo mais episódios. Sim. Valeu aí e até a próxima. Até o próximo episódio e boa noite. Boa noite.